Maturidade no processo de salvação. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje e da próxima quarta-feira. Basicamente, eu vou trabalhar duas questões nessas duas quartas-feiras. Dois aspectos da nossa vida, dois aspectos da nossa caminhada que precisam, ficar bem, digamos, bem alicerçados. Porque são duas áreas que, se não forem entendidas, se não forem compreendidas, a gente vai continuar nesse processo de imaturidade. A gente vai continuar como o autor aos Hebreus tinha essa dificuldade. Nós nos deparamos com um texto de o autor sagrado que, na comunidade em que ele estava dirigindo o seu escrito ou os seus escritos, existia um grupo de irmãos que tinham dificuldades em entender ou de assimilarem aquilo que estava sendo escrito. Então essa era a dificuldade, essa é, na verdade, a verdade que o texto que nós lemos esta noite deixa claro para nós. Então você imagine, por exemplo, eu vou ilustrar talvez a dificuldade do autor aos Hebreus quando escreve a sua carta aos santos. Você já imaginou, por exemplo, se o grande físico, a grande mente de Albert Einstein, ele começasse a expor, digamos, as teorias da física para uma criança de 5 anos? Qual seria o entendimento dessa criança dos conceitos de Einstein? Não haveria nenhum proveito. A criança, ela não teria a capacidade, por ser uma criança, de entender toda a dinâmica e toda a complexidade dos conceitos de um gênio das ciências, né, do século passado. E ainda, né, a sua referência, os seus estudos e os seus conceitos reverberam e por muito tempo ainda. Então você imagina que não tem essa compreensão. Então, assim era a dificuldade do autor da carta aos Hebreus para um grupo de irmãos que, assim como uma criança que não entenderia e não conseguiria perceber os conceitos de um grande gênio, assim os irmãos não estavam conseguindo assimilar. Então essa é a dificuldade que aquela comunidade ou parte dos irmãos daquela comunidade tinha, ou seja, eles não conseguiam ainda absorver um alimento sólido. E quando o autor fala de leite e fala de alimento sólido, ele está se referindo à imaturidade e à maturidade de alguns. Uns conseguiam ter essa capacidade de discernir pelo exercício, eles conseguiam discernir aquilo que estava sendo ensinado. Em contrapartida, um grupo não conseguia assimilar coisa nenhuma. Por isso ele vai dizer: olha, vocês ainda precisam de leite. Ele vai dizer mais na frente, porque leite quem toma são as crianças. Então eu vou trabalhar dois aspectos da vida que a gente precisa entender, que é o crescimento no campo espiritual e no campo emocional. Então hoje eu vou centrar a minha fala, a minha reflexão na questão espiritual, a necessidade do crescimento e do discernimento espiritual. E na próxima quarta-feira a gente vai tratar outro aspecto, que é a questão emocional. Mas antes de tratarmos o nosso aspecto esta noite, eu gostaria de destacar, na verdade eu não gostaria de destacar, eu gostaria esta noite de distinguir características de uma pessoa imatura para uma pessoa madura. Como é que a gente consegue compreender, como é que a gente consegue perceber que uma pessoa é criança
nas questões espirituais, ou alguém ela é madura nas questões de fé, nas questões da espiritualidade. Então, antes de entrar, eu destaquei alguns aspectos que identifica a questão da imaturidade na dinâmica das nossas vidas. A primeira característica do imaturo é que ele é impetuoso. O que é uma pessoa impetuosa? É aquele que tem ímpeto, que se move com rapidez e com certa violência, ou seja, é uma característica de quem vive a vivacidade extrema. A impetuosidade, ela é uma característica da imaturidade. Eu vou explicar dando um exemplo. Vamos supor que alguém chegasse para nós esta noite e dissesse assim: olha, depois do culto nós vamos escolher uma rua conhecida da capital cearense, pode ser na madrugada, e nós vamos fazer um racha na madrugada. Quem é que iria para um racha numa rua movimentada de Fortaleza na madrugada? Quem é que iria? O impetuoso. O impetuoso, ele iria. O imaturo, ele seria capaz de dizer assim: está aí uma boa ideia, uma boa pedida. Ou então, se alguém chegasse para nós assim: rapaz, vamos a um monumento importante da capital na madrugada e vamos pichar. Vamos experimentar da adrenalina. Quem é que iria para uma aventura semelhante a essa? O impetuoso ia. Por que eu digo o impetuoso? Porque uma característica do impetuoso é ele não se apropriar das consequências dos seus atos. Os irmãos entendem? Então, uma característica do imaturo é a impetuosidade. É esse ímpeto, faz as coisas, mas ele não mede as consequências. A gente vai encontrar, por exemplo, nas Santas Escrituras, no Novo Testamento, um personagem que tinha esses rompantes de impetuosidade. Senhor, onde tu fores eu te seguirei, se preciso for eu morrerei. Quem era? Pedro. Jesus vai dizer assim: Pedro, calma. As andorinhas têm os ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pense, calma, Pedro, não é assim. Senhor, os outros podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Pedro, esta noite ainda você me negará 3 vezes. Os irmãos entendem assim? É o ímpeto, fala, faz, mas não mede as consequências. Isso é característica da impetuosidade do indivíduo, né? Para ilustrar essa questão da impetuosidade, alguns anos atrás foi notícia no Brasil inteiro de um jovem universitário, e fazia o curso de medicina, e numa festa que acontecia no campus da universidade, ele bebeu até morrer. Aí você vai dizer assim: já não é a primeira vez que acontece alguém que bebe até vir a óbito. Mas o interessante é que a última postagem dele nas redes sociais dizia: morro de beber, mas não morro de tédio. O que é isso? É uma ação impensada, que geralmente só é praticada pelo impetuoso. Mas há uma segunda característica do imaturo, além dele ser, essa questão, impetuosa, o imaturo tem uma necessidade muito grande de aparecer, E a gente vive numa geração que as pessoas precisam de um like, que as pessoas precisam de uma curtida, que as pessoas precisam de um comentário, que as pessoas precisam, porque elas precisam aparecer, porque nós vivemos, o imaturo precisa sempre estar se afirmando, e para que ele sempre se afirme, ele precisa aparecer, e é um traço de insegurança, e o traço de insegurança é um traço também do imaturo. Faz sentido isso, irmãos?
E a gente vive uma geração de imaturos. Basta a gente olhar, né, as redes sociais, que a gente vai perceber, mais do que nunca as pessoas precisam de afirmação. Mais afirmação. Não é à toa que a pessoa ela é conhecida pela quantidade de seguidores que ela tem nas redes sociais. Não é verdade? Você tem quantos? 1000? Não, você tem, né, tanto, né? Se você não tiver 1.000.000, você é um desconhecido. Você é um mero desconhecido entre os youtubers. O que é isso? Sinal de imaturidade da nossa geração. Mas existe uma outra característica do imaturo, tá certo? Que ele nunca está satisfeito com os relacionamentos. E por que o imaturo ele nunca fica satisfeito? Porque ele precisa que as pessoas sempre lhe afirmem coisas acerca dele. E quando isso não acontece, geralmente rompe. Por que o fulano tem tantos 1000 seguidores, mas as relações pessoais, as relações de amizade são mínimas? Não é verdade? Então o imaturo ele é impetuoso, o imaturo ele tem uma necessidade de aparecer e ele nunca está satisfeito com as relações, porque se o outro não afirmar aquilo que ele deseja que o outro afirme a respeito dele, ele rompe facilmente a relação, a amizade. Não é assim nos nossos dias, irmãos? Porque o imaturo, ele espera que o outro satisfaça suas necessidades a todo momento. Mas é uma quarta característica do imaturo. Tem dificuldade de se relacionar de forma profunda. A mesma facilidade que ele tem de romper as amizades, que não lhe afirme, que não fique afirmando aquilo que ele deseja que o outro afirme a respeito, ele tem dificuldade em se relacionar de forma mais profunda. Por quê? Porque a pessoa imatura não quer que as outras pessoas saibam, na verdade, quem eles são. Porque se o outro conhecer de verdade e o outro se decepcionar, o imaturo não suporta isso. Então, e os irmãos estão entendendo? Então, eu tenho uma dificuldade de romper essa relação com muita facilidade se você não reafirmar ou afirmar o que eu desejo. Mas ao mesmo tempo eu não posso me mostrar muito, porque na verdade o imaturo não quer que o outro perceba as suas imperfeições, porque ele não suporta a rejeição. Ele não suporta a rejeição. E a quinta característica do imaturo é que ele nunca aprende com os seus erros. Se você observar, o imaturo ele sempre atribui a algo externo aquilo que acontece na sua vida. Nunca é com ele. É sempre alguma coisa que acontece fora dele. Nunca é com ele. Por exemplo, o imaturo, se uma coisa dá certo, ele diz foi sorte. Ou, se for cristão, vai dizer assim, foi Deus. Se der errado, o imaturo vai dizer foi azar. Se tiver um conhecimento, vai dizer foi o diabo. Ou seja, os fatores fora do imaturo sempre são os responsáveis por aquilo que acontece na vida dele. Nunca é ele. Os fatores externos geralmente levam a culpa na dinâmica da vida do imaturo. Mas há uma sexta característica: o imaturo não gosta de viver as dificuldades da vida.
Na verdade, o imaturo, ele gosta de fugir da realidade. E fugir da realidade, se há um lugar onde as pessoas escolheram, as igrejas cristãs evangélicas dos nossos dias, se tornaram um ambiente propício para o imaturo. Vão para a igreja para fugir de todo o universo de intempéries. Que são intempéries? Tempestades, vendavais e desgraça. É assim ou não é, irmãos? O imaturo, ele gosta da ideia de que ele pode ser blindado, né? É uma expressão muito usada, né? Casamento blindado, vida blindada, emprego blindado, carro blindado, e uma série, porque ele acha que pode fugir. E o projeto de salvação de Jesus nas nossas vidas tem a ver com essa maturidade, essa capacidade de aprendermos a lidar com as intempéries da vida. E a gente tem falado isso. Nós precisamos sim aprender a lidar com a vida como ela é, discernir, de perceber que a realidade da vida, ela é assim. E no projeto chamado salvação, Jesus deseja nos ajudar na busca por essa maturidade. Como nós temos dito nas quartas-feiras anteriores, é um processo do qual ninguém pode abrir mão. Ora, se de fato eu não posso, você não pode, ninguém pode abrir mão do processo, da necessidade, da urgência de crescimento, de maturidade, o que é que a gente precisa fazer? Encontrar ajuda para que esse processo ele se cumpra, se estabeleça de verdade nas nossas vidas. E é por isso que a gente vai trabalhar hoje um aspecto, e na quarta-feira um aspecto importantíssimo na compreensão dessa maturidade. Ok? É a primeira área que nós vamos trabalhar. A primeira área que vamos perceber que o Evangelho deseja nos orientar é a maturidade espiritual. Por que eu digo isso? Porque não é difícil encontrarmos pessoas que são verdadeiras águias no negócio. Eu lido há 2 anos agora, dia 27 de setembro, fez 2 anos que eu comecei a trabalhar na feira. Então a gente se depara com... Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz lá, que ele é dono de um... Se tornou, em 5 anos ele se tornou grande. O Marcos é o dono da Nega Palito. Se você consegue, você fala com ele, e ele consegue, sabe, você sabe, ele consegue vislumbrar, ele consegue visualizar, ele consegue perceber que nessa dificuldade ele vai crescer tanto. Ele vai dizer assim: nessa pandemia eu consegui crescer porque eu fiz assim, porque eu agi assim, porque... Você percebe que a pessoa consegue compreender e como lidar com determinadas questões da vida. Mas em outras áreas, se você for falar em outras áreas com Max, é como se o Einstein estivesse falando com uma criança de 5 anos. Ele não irá entender. São pessoas que, sabe, que são assumidades na área que ele milita. É advogado, é engenheiro. Consegue discernir, consegue compreender, consegue antever, consegue perceber coisas que a maioria das pessoas normais não conseguem perceber, mas nas questões espirituais são leigas. E como é que se apresenta uma pessoa imatura espiritual? Quais são as características de alguém imatura espiritual? Uma pessoa que não consegue pensar, alguém que não consegue discernir. Aí eu vou fazer uma ilustração. A conversa de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Um grande mestre da lei.
uma pessoa influente na cultura política e religiosa do seu tempo. Era uma referência no quesito teológico da cultura judaica, sim ou não? Mas quando se deparou com questões espirituais, quando Jesus diz para Nicodemos, não é necessário nascer de novo, o que é que Nicodemos diz? Como é que Nicodemos percebe, entende, assimila as questões espirituais? Como é que eu vou nascer de novo? Vou ter que entrar aí no ventre da mãe? Os irmãos conseguem perceber? Ele tinha capacidades, ele tinha entendimento, ele enxergava coisas do seu ciclo de conhecimento, mas as coisas espirituais, Nicodemos não entendia absolutamente nada. Era isso que os irmãos que foram alvo dos escritos do autor aos Hebreus não conseguiam discernir, porque eram imaturos espiritualmente. Quando Jesus começou a tratar de coisas concernentes ao reino, Nicodemos não entendeu nada. É assim que acontece com a vida de muitos crentes. Sabem ler, sabem os versículos, sabem o livro, sabem algumas coisas, mas quando você fala de coisas mais densas, mais pesadas, eles não conseguem assimilar absolutamente nada. Pessoas que estão durante anos e anos adquirindo saber e conhecimento. Pessoas que sabem como funcionam as normas. Pessoas que sabem como se comportam diante das outras pessoas. Sabem até como lidam com algumas questões com relação à igreja, com relação a algum conhecimento. Mas continuam sem a capacidade de pensar. Por exemplo, não é difícil encontrar pessoas que falam, por exemplo, acerca de que a salvação ela é pela graça. Ninguém consegue dizer, ninguém consegue contradizer essa afirmação, esta verdade, e que a salvação é somente pela graça. Mas na maioria das vezes não consegue assimilar essa graça na sua plenitude. Como não consegue assimilar essa graça na sua plenitude? Porque encontra nele preconceito, porque ainda encontra nele a dúvida de que Deus pode salvar aquele que ele julga incapaz de ser alvo da graça de Deus. Não é assim, irmão? Os grandes assuntos ele consegue compreender, mas na aplicação ele não consegue. Isso é sinal de imaturidade. Consegue falar, por exemplo, que Deus perdoa o mais vil pecador, mas desconfia daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que ele julga incapaz de ser alvo do perdão de Deus. E quantas vezes nós olhamos para determinados grupos de pessoas, tipos de pessoas, e nós olhamos para ele e dizemos, não é possível que Deus seja gracioso o suficiente para alcançar esse pecador. Consegue falar, por exemplo, que a salvação é um dom de Deus e isso não vem de nós, mas continuam confiando sua salvação nas questões de uso e costumes, roupa, comida, linguajar. É assim ou não é, irmão? Consegue, por exemplo, falar que a salvação é uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem, mas continuam acreditando que depende, por exemplo, da igreja para ser salvo. E tem um monte de gente que acredita que depende.
E quando eu digo isso, eu não estou tirando a importância da igreja, né? E a gente precisa dizer isso para ficar bem entendido. A maioria das pessoas consegue, por exemplo, dizer assim, venha, e é um discurso muito conhecido no meio religioso, venha como você está, Deus recebe você do jeito que você está. Mas se durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, se a pessoa não se adequar segundo as regras do grupo, a pessoa já olha atravessado e já quer. Os irmãos estão entendendo? Eu estou querendo trazer para os irmãos. São coisas que a gente vivencia, que na dinâmica das nossas vidas a gente se percebe fazendo, agindo, e isso demonstra a nossa imaturidade de não perceber que as coisas acontecem, as coisas de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus, a salvação acontece, sabe, fora do raio de ação dos nossos olhos e das nossas compreensões. O Evangelho tem como propósito nos fazer compreender essas coisas que fogem no nosso campo de visão e de ação. O imaturo, ele fica preocupado com vírgula. O imaturo, ele fica preocupado com se a norma A ou a norma B está sendo O imaturo, ele gosta, por exemplo, de discutir temas que não são relevantes. Mas tem dificuldade de lidar, de tratar de coisas que realmente elas são importantes. Irmãos, isso o meio religioso, do qual nós fazemos parte, ele é craque. O meio religioso gosta de discutir das grandes questões, não que não sejam importantes. Mas a gente tem dificuldade de tratar de assuntos que realmente faz a diferença ou fazem a diferença. Eu me lembro de uma frase do Ivo Fernandes no seminário. Ele dizia assim: o problema do meio religioso é porque ela gosta de discutir, de tratar temas que ninguém dá importância. Mas quando o assunto é, por exemplo, compaixão, quando o assunto, por exemplo, é misericórdia, quando o assunto, por exemplo, é justiça, quando o assunto, por exemplo, é fidelidade, quando, por exemplo, o assunto for benignidade, Jesus, talvez não dos seus discursos mais duros, Mateus 23, Mateus 23 diz assim, Jesus dizendo para um grupo de pessoas que tinham um entendimento muito grande, mas não conseguiam assimilar coisas que eram importantes. Jesus vai dizer assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. Os irmãos entendem? E Jesus estava dizendo: não é proibido você discutir temas, né, com relação à moral, costume, uma série de coisas, não tem nenhum problema, mas vocês não podem omitir as demais, e as demais é que são as mais importante. Ele vai dizer assim: os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então o imaturo, ele não consegue pensar, ele não tem a capacidade de pensar esses grandes temas.
Aí ele gasta tempo com o tamanho da roupa. Né? A gente lembra, algum tempo aqui atrás, eu tinha muito problema com o Renan, por causa do alargador do Renan. Tinha problemas com o alargador do irmão. A tatuagem do outro, o piercing do outro. Não tem problema de nós tratarmos, de avaliarmos, de pensarmos, de conversar sobre isso. Não tem problema nenhum. Mas a gente não pode ficar rígido ao cumprimento. E é desse processo, dessa rigidez em determinados assuntos que o Evangelho, na verdade, quer que nós entendamos. De tratar de assuntos, sim, mas sem negligenciarmos aquilo que de fato é importante na dinâmica das nossas vidas. É esse o processo que o Evangelho ele deseja que nós, os crentes, sejamos maduros. E esse processo de imaturidade, irmãos, ela faz com que igrejas estejam lotadas, mas sem nenhuma relevância na sociedade. Então, a dificuldade que o autor aos Hebreus tinha em um determinado grupo, eles não conseguiam entender. Estavam há muito tempo na dinâmica da fé, na caminhada de fé, mas ainda precisavam de leite. Ele vai dizer assim: olha, o interessante, o ideal é que nós tratássemos, que nós estivéssemos falando aqui de fato de coisas que são importantes. Mas a gente ainda precisa, depois de tanto tempo ainda, dizer, ponderar para os irmãos que as coisas importantes precisam ser levadas em consideração na dinâmica das nossas vidas, porque isso dirá que tipo de espiritualidade nós estamos desenvolvendo. Se ao longo dos anos, se eu olho para a minha vida, se você olha para a sua vida, se a gente olha para essa comunidade e a gente identifica que tipo de crente nós temos sido, se aqueles que continuam bebendo leite, ou se nós desejamos ser aqueles crentes que conseguem discernir pelo exercício da justiça. E o primeiro aspecto que precisa para que a gente desenvolva essa maturidade é a gente começar a entender, a discernir aquilo que realmente é importante na dinâmica das nossas vidas, na dinâmica da nossa fé. Esse é o projeto, na verdade, esse é o processo do Evangelho na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas e na vida da igreja. Perceber que existem coisas importantes que não podem ser negligenciadas em detrimento a coisas sem importância.